Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Foi uma noite quente de verão em Cascais, mas algo no ar parecia estranho. Acordei de repente, desorientada, com o suor escorrendo pela minha testa, e a camisola de seda creme colada levemente ao meu corpo. Eram 3 da manhã. O silêncio da casa era ensurdecedor. Então, ouvi um som seco, como se algo pesado tivesse caído no quintal. Meu coração disparou. Olhei pela janela com cuidado, afastando a cortina apenas alguns centímetros. A luz da lua iluminava o jardim, e, entre as sombras, vi algo que não esperava, um cão enorme, de pelo escuro, que mais parecia um lobo do que um animal doméstico. Sua presença me inquietou, mas ao mesmo tempo havia algo em seu olhar que me prendeu. Peguei o hobby azul claro e o amarrei na cintura. Meus pés descalços tocaram o chão frio enquanto descia as escadas rumo à cozinha. Tentei me convencer de que deveria ignorá-lo, que ele iria embora, mas uma parte de mim não conseguia deixá-lo assim. Abri a porta dos fundos com cuidado, e lá estava ele, olhando diretamente para mim, como se esperasse algo. "O que faz aqui?" murmurei, sem esperar resposta. O cão não se moveu, apenas inclinou a cabeça, observando-me com uma mistura de curiosidade e cansaço. Notei que seu pelo estava sujo de lama, folhas secas e pequenas feridas antigas. Decidi que não podia deixá-lo assim. Corri para buscar um pouco de água e um pedaço de pão na cozinha. Quando ofereci, ele se aproximou cautelosamente, cheirou minha mão e começou a comer devagar. Theo, pensei imediatamente. Não sabia por quê, mas aquele nome parecia combinar perfeitamente com ele. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de não estar sozinha. Ao olhar para a porta do meu quarto, lá estava ele, deitado no chão, vigiando-me. Fiquei surpresa com a rapidez com que ele se adaptou à casa. Decidi levá-lo ao jardim para que explorasse enquanto preparava um café. Quando saí, Theo me seguiu de perto, suas enormes patas ressoavam suavemente no piso de madeira. Ele era tão grande que sua presença parecia preencher todo o espaço. Sentei-me em uma cadeira junto à mesa do jardim, vestindo um leve vestido branco de algodão que deixava meus ombros à mostra. Theo sentou-se aos meus pés, olhando para mim como se soubesse que algo na minha vida estava prestes a mudar. Quando Henrique, meu marido, chegou naquela tarde, notou imediatamente a presença de Theo. "O que esse cão está fazendo aqui?" perguntou com a testa franzida. Expliquei brevemente o ocorrido, mas seu olhar de reprovação dizia tudo. "Não precisamos de mais problemas, Sofia. Esse cão só vai trazer confusão." Theo, como se entendesse as palavras de Henrique, levantou-se e rosnou suavemente. Henrique recuou um passo. Fiquei surpresa com a reação de Theo, mas, ao mesmo tempo, achei curioso. Até agora, nunca o tinha visto reagir assim com ninguém. "Não se preocupe, eu cuido dele", respondi, tentando acalmar a tensão. Naquela noite, enquanto Henrique estava na sala vendo televisão, Theo ficou ao meu lado na cozinha. Enquanto preparava o jantar, percebi como ele seguia cada movimento meu com o olhar. Seus olhos escuros refletiam algo além de simples lealdade. Senti um calor no peito ao saber que, mesmo nos conhecendo há tão pouco tempo, Theo já estava ao meu lado. Os dias passaram, e Theo tornou-se meu companheiro inseparável. No entanto, sempre que Henrique chegava em casa, Theo reagia com desconfiança. Latia, rosnava e até se colocava entre nós se Henrique tentava se aproximar muito. Henrique estava cada vez mais irritado. "Esse cão tem um problema, Sofia. Não vê como ele me trata? Você deveria se livrar dele." Mas eu não podia.
Algo dentro de mim dizia que Theo sabia algo que eu não sabia. Uma noite, enquanto Henrique dormia profundamente, sentei-me no sofá com Theo ao meu lado. Inclinei-me e acariciei sua cabeça, sentindo a textura áspera do pelo. Seus olhos me olhavam com uma intensidade que me fez pensar: o que ele estava tentando me dizer? Um dia, enquanto limpava a casa, encontrei algo estranho no bolso do casaco de Henrique, um recibo de hotel de Lisboa, uma cidade que ele dizia não visitar há meses. Meu coração acelerou, mas decidi não confrontá-lo ainda. Theo, como se percebesse minha inquietação, ficou ao meu lado o dia inteiro. Naquela noite, enquanto Henrique estava no banho, revisei seu telefone. O que encontrei me deixou sem palavras: fotos de uma mulher e duas crianças pequenas, acompanhadas de mensagens carinhosas. Tudo fazia sentido. As longas reuniões de trabalho, as viagens frequentes, as noites em que parecia distante. Henrique tinha outra vida. Depois de encontrar aquelas fotos e mensagens, senti que meu mundo desmoronava. Minhas mãos tremiam enquanto desligava o telefone e o colocava exatamente onde o havia encontrado. Theo, sempre atento, aproximou-se e apoiou a cabeça no meu colo. Era como se ele entendesse minha dor. Na manhã seguinte, enquanto Henrique tomava café e eu tentava fingir normalidade, Theo não parava de observá-lo. Seus olhos seguiam cada movimento de meu marido, e um rosnado baixo escapava de sua garganta sempre que ele se aproximava muito de mim. "O que há com esse cão?" perguntou Henrique, visivelmente irritado. "Nada, ele só está me protegendo", respondi com um sorriso que escondia minha raiva. Naquele dia, Henrique anunciou que precisaria viajar a trabalho. Enquanto arrumava a mala, Theo o seguia de perto, rosnando baixo toda vez que ele abria uma gaveta ou colocava algo na bagagem. Quando Henrique tentou acariciá-lo, Theo recuou e mostrou os dentes. "Esse cão está louco, Sofia. Se você não fizer algo a respeito, eu farei." "Theo não está louco. Talvez seja você que tenha algo a esconder, Henrique." Minhas palavras o pegaram de surpresa, mas ele logo recobrou a compostura. "Não comece com essas paranoias. Você sabe que faço tudo isso por nós." Mas eu já não acreditava mais em suas desculpas. Quando ele finalmente saiu pela porta, senti um alívio imediato. Theo sentou-se ao meu lado e apoiou a cabeça na minha perna, como se quisesse me dizer que tudo ficaria bem. Com Henrique fora de casa, decidi que era o momento de agir. Revirei novamente suas coisas e encontrei outro recibo, desta vez de um restaurante em Sintra. Ao lado, havia um bilhete de trem com data recente. Meu coração acelerou. O que eu faria agora? Não podia simplesmente confrontá-lo sem provas mais concretas. Decidi segui-lo em sua próxima viagem. Theo parecia sentir minha determinação. Naquela tarde, enquanto eu preparava um café na cozinha, ele caminhou até a porta dos fundos e latiu uma vez, como se estivesse me dando sua aprovação silenciosa. Quando chegou o dia da viagem de trabalho de Henrique, esperei até que ele saísse de casa. Depois, peguei minha bolsa, um vestido azul marinho que me fazia sentir confiante, e minhas sandálias favoritas. Levei Theo comigo, não podia deixá-lo sozinho, e sabia que, de alguma forma, ele me protegeria. Pegamos o trem para Sintra, e Theo se comportou impecavelmente. Enquanto olhava pela janela, senti sua presença tranquilizadora ao meu lado. Era como se ele soubesse que estávamos indo para algo importante. Ao chegar, segui Henrique à distância. Vi-o entrar em um bairro residencial, onde tocou a campainha de uma casa pequena, mas acolhedora. Uma mulher de cabelos escuros e duas meninas pequenas o receberam com abraços e beijos. Meu peito se contraiu de dor. Naquela noite, voltei ao hotel onde me hospedei. Theo, como sempre, ficou ao meu lado,
observando-me com aqueles olhos profundos que pareciam compreender tudo. Enquanto acariciava seu pelo, deixei as lágrimas escorrerem livremente. A ideia de que Henrique não só havia mentido para mim, mas criado uma vida completamente distinta, era insuportável. Theo se aproximou ainda mais, apoiando sua enorme cabeça no meu colo. Seu calor me reconfortou de uma forma que palavras não poderiam. Obrigada, Theo. Não sei o que faria sem você, murmurei, enterrando meu rosto em seu pescoço. De volta a Cascais, enfrentei a realidade do que havia descoberto. Henrique ainda não sabia que eu sabia, mas isso não duraria muito. Decidi que não merecia continuar vivendo uma mentira. Naquela noite, enquanto ele dormia, arrumei suas coisas em silêncio. Theo, como sempre, ficou ao meu lado, observando cada movimento meu. Quando tudo estava pronto, deixei um bilhete sobre a mesa da cozinha: sei de tudo. Não preciso de mais desculpas. Não volte. Ao amanhecer, quando Henrique acordou, encontrou suas coisas na porta. Seu rosto passou de surpresa a raiva em segundos. O que significa isso, Sofia? Perguntou, levantando a voz. Theo se colocou entre nós, rosnando baixo, mas de forma ameaçadora. Não era necessário que eu dissesse nada. Meu silêncio e a presença firme de Theo disseram tudo. Henrique pegou suas coisas e foi embora, não sem antes me olhar com ódio. Mas naquele momento, senti que finalmente estava recuperando o controle da minha vida. Com Henrique fora de nossas vidas, Theo e eu começamos a criar uma nova rotina. Caminhávamos pelo calçadão à beira-mar, e, pouco a pouco, senti que voltava a respirar. Uma tarde, enquanto o sol se escondia no horizonte, sentei-me na praia com Theo ao meu lado. Olhei para o mar, deixando que a brisa bagunçasse meu cabelo, e, pela primeira vez em semanas, senti paz. Theo deitou-se ao meu lado, suas patas esticadas sobre a areia. Observei seus olhos seguirem o movimento das ondas e me perguntei se, de alguma forma, ele também sentia que este era um novo começo para nós dois. Os primeiros dias após a partida de Henrique foram uma mistura de alívio e vazio. A casa, que antes parecia pequena e sufocante, agora era imensa, com espaços preenchidos apenas pelo silêncio que Theo quebrava com sua companhia constante. Uma manhã, enquanto varria a sala, percebi que Theo me seguia atentamente. Seus olhos escuros pareciam me dizer algo que eu ainda não compreendia. Sentei-me no sofá, e ele se aproximou, apoiando a cabeça em minhas pernas. Notei que uma das cicatrizes em seu pelo estava mais visível sob a luz do sol. Decidi examiná-lo mais de perto. Peguei um pano úmido e limpei seu pelo com cuidado. Meus dedos passavam lentamente pelas cicatrizes, e cada uma parecia contar uma história que jamais seria narrada. Theo permaneceu imóvel, confiando plenamente em mim. O que você deve ter passado, Theo? Murmurei, enquanto terminava de limpá-lo. Naquele momento, prometi que, assim como ele havia estado ao meu lado, eu também estaria ao lado dele. Decidi que precisava de algo mais do que a rotina de casa para começar a me curar. Lembrei que o calçadão à beira-mar sempre foi meu lugar favorito em Cascais. Escolhi um vestido leve de linho branco, minhas sandálias de couro marrom, e saímos juntos, Theo e eu, rumo à praia. O ar salgado bagunçava levemente meu cabelo enquanto caminhávamos. Theo trotava ao meu lado, atraindo olhares curiosos por seu tamanho e sua presença imponente. Algumas crianças se aproximaram para acariciá-lo e, embora no início ele parecesse desconfiado, logo se deixou levar, abanando o rabo com entusiasmo. Sentar-me na areia, com Theo ao meu lado, devolveu-me a paz. Ali, observando as ondas quebrarem na costa, decidi que era hora de reconstruir minha vida. No dia seguinte, enquanto passeava pelo centro da vila, vi um cartaz na biblioteca local: precisa-se de assistente.
Parei em frente ao anúncio, hesitando por um momento. Antes, Henrique sempre minimizava minhas habilidades, dizendo que eu não era boa o suficiente para algo assim. Theo me olhou, inclinando a cabeça como se soubesse o que eu estava pensando. Respirei fundo e entrei. A entrevista foi simples. A bibliotecária, uma mulher gentil chamada Dona Clara, ouviu atentamente enquanto eu falava sobre meu amor pelos livros e meu interesse em ajudar. Quando ela me ofereceu o cargo, senti uma mistura de emoção e nervosismo. Pela primeira vez em anos, faria algo apenas por mim. Naquela noite, enquanto acariciava Theo no sofá, sussurrei: tudo isso é graças a você. Se você não tivesse aparecido na minha vida, não sei onde estaria agora. Uma tarde, enquanto organizava livros na biblioteca, um homem alto e magro entrou. Sua presença era marcante, e seus olhos me pareceram familiares. Ele se apresentou como Miguel, um jornalista local que procurava informações sobre famílias antigas da região. Começamos a conversar, e logo o papo se tornou mais pessoal. Quando mencionei Theo, o rosto dele mudou. Um cão grande, de pelo escuro, com cicatrizes? Perguntou, surpreso. Assenti, e Miguel me contou algo que me deixou gelada. Anos atrás, houve um caso de lutas ilegais de cães na região, e alguns animais foram resgatados, mas muitos nunca foram encontrados. Naquela noite, enquanto acariciava Theo, senti um aperto no coração ao imaginar tudo o que ele poderia ter sofrido. Certa manhã, ao sair de casa, encontrei um envelope na caixa de correio. Dentro havia uma carta de Henrique. Ele dizia que queria conversar comigo, que havia reconhecido seus erros e que merecia uma segunda chance. Meu coração disparou de raiva. Como ele podia sequer pensar que eu o perdoaria depois de tudo? Rasguei a carta em pedaços e a joguei no lixo. Theo, como sempre, me olhou com seus olhos sábios, abanando levemente o rabo, como se soubesse que eu tinha tomado a decisão certa. Decidi levar Theo ao veterinário para um check-up completo. Queria ter certeza de que ele estava bem após tudo o que havia passado. Na clínica, o veterinário examinou suas cicatrizes e comentou que algumas eram antigas, mas outras, mais recentes, indicavam que ele havia sobrevivido a situações difíceis não muito tempo atrás. Ele é um guerreiro, disse o veterinário com um sorriso. Quando voltamos para casa, Theo parecia mais relaxado, como se finalmente entendesse que estava a salvo. Sentei-me no sofá, e ele deitou ao meu lado, apoiando a cabeça no meu colo. Acariciei seu pelo enquanto refletia sobre o quanto havíamos avançado juntos. Certa noite, enquanto dormia, Theo começou a latir desesperadamente na porta. Levantei num salto, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Abri a porta e vi uma figura na sombra, era Henrique. Sofia, por favor, deixa-me explicar. Theo se colocou entre nós, rosnando com uma ferocidade que nunca havia visto antes. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme: você não tem nada a explicar, Henrique. Vá embora. Ele deu um passo para trás, surpreso com minha reação. Theo continuava rosnando, deixando claro que não havia lugar para ele em nossa vida. Finalmente, Henrique se foi, e eu fechei a porta, sentindo um peso sair dos meus ombros. Naquela noite, abraçada a Theo, soube que havíamos deixado o passado para trás. Após aquela noite em que Henrique tentou voltar, tudo parecia mais tranquilo. Theo e eu retomamos nossa rotina, passeios pela praia, manhãs na biblioteca e tardes relaxadas em casa. No entanto, a inquietação não me deixava. Sentia que Henrique ainda não havia desistido de interferir na minha vida. Certo dia, enquanto caminhava com Theo pelo mercado de Cascais, notei que alguém me observava de longe. Era uma figura masculina, alta, com um chapéu que cobria seu rosto. Tentei ignorar,
mas Theo também parecia perceber algo estranho, mantendo-se perto de mim e soltando um rosnado baixo. Quando olhei novamente, a figura havia desaparecido. Convenci-me de que talvez estivesse sendo paranoica. Naquela mesma tarde, Miguel, o jornalista que conheci na biblioteca, veio devolver alguns livros. Theo, que normalmente era desconfiado com estranhos, mostrou-se surpreendentemente tranquilo em sua presença. Parece que seu cão confia em mim, brincou Miguel enquanto acariciava Theo. Sentamos para conversar, e nossa conversa voltou novamente ao passado de Theo. Miguel me mostrou algumas fotos antigas que havia encontrado enquanto investigava sobre as lutas ilegais de cães na região. Em uma delas, reconheci um cão que se parecia muito com Theo. Parece que seu amigo é um verdadeiro sobrevivente, Sofia. Ele passou por muito. Meus dedos acariciaram o pelo de Theo enquanto ouvia. Saber que ele havia sobrevivido a tanto fazia minha admiração por ele crescer ainda mais. Uma noite, enquanto Theo e eu estávamos em casa, ouvi barulhos no quintal. Meu corpo ficou tenso, e Theo imediatamente começou a latir alto e forte. Espiei pela janela e vi alguém tentando abrir a porta dos fundos. Peguei o telemóvel e chamei a polícia, enquanto Theo se posicionava entre mim e a porta, seus olhos fixos na figura que tentava entrar. Quando acendi a luz do quintal, a figura parou por um momento e fugiu correndo. Embora não tenha conseguido ver o rosto, no fundo eu sabia que era Henrique. A polícia chegou pouco depois e, embora não tenha encontrado o intruso, garantiram que iriam vigiar a área nos próximos dias. No dia seguinte, fui à esquadra para registrar formalmente a ocorrência. Enquanto esperava minha vez, vi um homem sentado num banco, com o rosto entre as mãos. Era Henrique. Meu primeiro impulso foi sair dali, mas algo me fez parar. Aproximei-me lentamente e, quando ele levantou a cabeça, vi a derrota em seus olhos. Sofia, não sabia que estavas aqui, disse, evitando meu olhar. O que fazes aqui, Henrique? Perguntei com frieza. Ele suspirou e, após um longo silêncio, confessou: minha outra família deixou-me. Descobriram tudo, e agora estou sozinho. Sua confissão não me causou pena, mas uma sensação de justiça. Pela primeira vez em anos, senti que tinha o controle. Isso não é problema meu, Henrique. Pedi-te que saísses da minha vida. Espero que agora compreendas. Virei-me e saí da esquadra com Theo ao meu lado, deixando Henrique afundado em sua própria miséria. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Theo estava particularmente inquieto. Ele caminhava pela casa, farejando cada canto, como se algo o preocupasse. Sentei-me no sofá e chamei-o. Ele veio e colocou a cabeça no meu colo, permitindo-me sentir seu calor. Enquanto o acariciava, percebi o quanto ambos havíamos mudado. Theo havia deixado de ser um cão assustado e desconfiado, e eu já não era a mulher que dependia das mentiras de Henrique para se sentir completa. Somos uma boa equipa, não somos? Perguntei, sorrindo. Theo respondeu abanando o rabo, como se entendesse cada palavra. Certa tarde, enquanto estava na biblioteca, Miguel apareceu com uma expressão séria no rosto. Sofia, preciso falar contigo. Encontrei algo sobre Theo que pode interessar-te. Ele tirou um envelope e mostrou-me um documento. Era um registro veterinário antigo que indicava que Theo havia pertencido a uma família em Lisboa há alguns anos. O que me deixou sem reação foi o nome do proprietário, Henrique Lopes. O que significa isto? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Miguel explicou que, segundo os registros, Henrique havia adquirido Theo quando ele ainda era um cachorro, mas que o cão desapareceu durante o período em que Henrique supostamente esteve envolvido em atividades ilegais. Minha mente começou a ligar os pontos. Theo não era apenas um sobrevivente,
ele também havia sido testemunha do lado mais sombrio de Henrique. Naquela noite, não consegui dormir. Olhei para Theo enquanto ele descansava aos meus pés, e uma mistura de gratidão, dor e um forte senso de responsabilidade tomou conta de mim. Sabia que precisava protegê-lo, não apenas de Henrique, mas de qualquer ameaça que pudesse surgir do passado. Decidi que era hora de deixar Cascais e começar de novo noutro lugar. Sabia que seria difícil, mas com Theo ao meu lado, sentia que podia enfrentar qualquer coisa. Empacotei nossas coisas, deixando para trás tudo o que me prendia ao passado. Miguel ajudou-me a encontrar um pequeno apartamento numa vila costeira próxima, onde ninguém nos conhecia. Theo parecia animado durante a viagem. Seu rabo não parava de abanar, e sua energia era contagiante. Quando chegamos ao nosso novo lar, abri a porta e deixei-o explorar. Ver o entusiasmo dele enquanto corria pelo quintal fez-me sorrir. Isto é apenas o começo, Theo. A vila costeira onde nos instalamos era tranquila, com casinhas brancas e ruas de pedra que desciam suavemente até ao mar. A brisa salgada acariciava meu rosto enquanto Theo trotava feliz pelo novo quintal, explorando cada recanto. Havia algo libertador em recomeçar. Consegui um trabalho numa livraria local, uma pequena joia escondida entre as ruas principais. Os meus dias passavam entre o cheiro de papel e conversas com os poucos, mas fiéis, clientes que frequentavam o lugar. À tarde, Theo e eu caminhávamos pela praia, e as noites eram preenchidas com uma paz que não sentia há anos. No entanto, algo dentro de mim não estava completamente tranquilo. Cada vez que Theo parava de repente, farejando o ar com inquietação, ou quando notava uma sombra passageira entre as casas, sentia um arrepio. Embora tivesse deixado Cascais para trás, parecia que o passado ainda nos seguia. Certa tarde, enquanto organizava os livros na livraria, um novo cliente entrou. Era um homem de cerca de 40 anos, com barba bem aparada e um ar misterioso. Disse chamar-se Hugo e que procurava livros antigos sobre histórias locais. Theo, que estava deitado aos meus pés, levantou a cabeça imediatamente. Ele não latiu, mas suas orelhas ficaram eretas, como se estivesse avaliando o desconhecido. Hugo notou o olhar do cão e sorriu ligeiramente. Belo cão. Parece que sabe mais do que diz, comentou com um tom amigável. Não pude evitar sorrir, embora houvesse algo nele que me deixasse inquieta. Sua presença parecia familiar, mas eu não conseguia identificá-lo. Hugo voltou várias vezes à livraria nas semanas seguintes, sempre procurando livros específicos. Embora nossas interações fossem breves, havia algo em suas perguntas que me fazia sentir que ele procurava mais do que apenas histórias. Certa noite, ao voltar para casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Era simples, sem endereço ou remetente. Ao abri-lo, deparei-me com uma fotografia antiga, Theo, ainda filhote, ao lado de um homem que reconheci imediatamente. Era Henrique. Meu coração parou por um instante. Como aquela foto tinha chegado até ali? Theo, como se sentisse minha ansiedade, aproximou-se e colocou a cabeça no meu colo. Enquanto acariciava seu pelo, tentava organizar meus pensamentos. Poderia ser que Henrique ainda estivesse tentando me controlar, mesmo à distância? Ou será que Hugo estava mais envolvido nessa história do que aparentava? No dia seguinte, quando Hugo voltou à livraria, decidi confrontá-lo. Enquanto ele procurava entre os livros, aproximei-me com a fotografia em mãos. Reconheces isto? Perguntei, mostrando a imagem. Hugo pareceu surpreso no início, mas logo suspirou. Não esperava que descobrisses tão cedo, Sofia. Meu corpo ficou tenso. Quem és tu, realmente? Ele explicou que tinha trabalhado como jornalista investigando lutas ilegais de cães na região há alguns anos.
Durante as investigações, descobri o nome de Henrique associado a essas atividades. Quando soube da minha ligação com ele, decidiu se aproximar, não para me prejudicar, mas para garantir que tanto Theo quanto eu estivéssemos em segurança. Embora suas palavras parecessem sinceras, não consegui afastar a sensação de perigo que me cercava. Naquela noite, enquanto Theo e eu caminhávamos pela praia, percebi que alguém nos seguia. Meu coração batia acelerado enquanto ouvia passos que paravam toda vez que nós parávamos. De repente, Theo começou a rosnar e posicionou-se à minha frente. Na penumbra, consegui distinguir uma figura que se aproximava lentamente. Meu instinto dizia para correr, mas permaneci imóvel, confiando que Theo me protegeria. A figura parou a alguns metros de distância. Era Henrique. Sofia, só quero conversar, disse ele, levantando as mãos em sinal de paz. Mas não havia paz em seus olhos, apenas uma mistura de raiva e desespero. Theo não parava de rosnar, e eu sabia que não podia deixá-lo se aproximar mais. Não tens nada a dizer, Henrique. Pedi-te para nos deixares em paz. Não posso. Não entendes o que está em jogo. Esse cão sabe demais. Sua voz tremia, e, por um instante, vi algo que nunca havia visto nele: medo. Theo não é só um cão. Ele é minha família, e não vou permitir que o machuques. Nesse momento, Henrique deu um passo na minha direção, mas Theo saltou à sua frente, mostrando os dentes. Henrique recuou, murmurando algo inaudível, e, em seguida, virou-se e foi embora. Naquela noite, não consegui dormir. Sabia que a situação com Henrique ainda não havia acabado. No dia seguinte, Hugo veio até minha casa, e juntos analisamos o que sabíamos. Hugo explicou que Theo poderia ser a chave para revelar os segredos mais obscuros de Henrique e suas atividades passadas. Enquanto Theo descansava aos meus pés, senti uma mistura de gratidão e medo. Ele havia sido meu salvador tantas vezes, e agora era minha vez de protegê-lo. Decidi que era hora de enfrentar o passado de uma vez por todas. Com a ajuda de Hugo, planeamos como expor Henrique e garantir a nossa segurança. Mas, no fundo, eu sabia que esse caminho seria perigoso. Naquela noite, enquanto observava Theo dormir, suas cicatrizes, iluminadas pela luz da lua, pareciam brilhar como lembretes de sua força. Não importa o que aconteça, Theo. Vamos superar isso juntos. Mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. A noite seguinte foi longa e cheia de pensamentos sombrios. Não consegui dormir, a sensação de perigo era sufocante. Theo, como sempre, ficou ao meu lado, alerta, observando cada sombra na casa, como se pudesse detectar algo que eu não via. Sabia que o tempo estava se esgotando. Se eu não agisse rápido, Henrique encontraria uma maneira de nos machucar, a mim e a Theo. Hugo havia se oferecido para ajudar, mas uma parte de mim ainda desconfiava. Estaria ele realmente do meu lado ou tinha suas próprias motivações? Na manhã seguinte, Hugo e eu discutimos o nosso plano. Ele havia reunido provas suficientes para ligar Henrique a um círculo de atividades ilegais do passado, mas precisávamos de algo mais concreto para garantir que ele não escapasse às consequências. Theo é a chave, Sofia. As cicatrizes no corpo dele, os registros veterinários, tudo aponta para a ligação com as lutas ilegais de cães. Mas precisas estar preparada. Se isso der errado, ele tentará vingar-se. Sabia que Hugo estava certo, mas também sabia que não podia continuar a viver com medo. Theo já tinha sofrido o suficiente, e eu não permitiria que o passado continuasse a assombrá-lo. Naquela noite, decidi enfrentar Henrique cara a cara. Com Hugo esperando por perto, levei Theo ao local que Henrique mencionou em sua última ameaça, um velho armazém perto do porto. Quando cheguei,
o ar salgado misturado com o cheiro de ferrugem e umidade fez-me estremecer. Henrique estava lá, esperando-me. Seus olhos refletiam uma mistura de raiva e desespero. Sabia que virias. Não podes esconder-te para sempre, Sofia, disse ele, dando um passo na minha direção. Theo posicionou-se imediatamente à minha frente, rosnando com uma intensidade que me deu coragem para falar. Não estou a esconder-me, Henrique. Estou aqui para acabar com isso. Henrique tentou justificar as suas ações, mas cada palavra que dizia apenas confirmava o que eu já sabia, ele não sentia remorso. Theo era apenas um cão, Sofia. Um meio para um fim. Não entendo por que insistes em agarrar-te a algo que nunca foi teu. Theo não é apenas um cão. Ele é mais leal e corajoso do que tu jamais serás. E hoje a justiça será feita, respondi firmemente. Nesse momento, Hugo entrou no armazém com 2 agentes da polícia. Eles tinham ouvido o suficiente. Henrique tentou fugir, mas Theo bloqueou-lhe o caminho com sua presença imponente. Finalmente, ele foi algemado e levado pelos agentes. Enquanto era conduzido, Henrique lançou-me um olhar cheio de ódio. Mas eu apenas senti alívio. De volta à casa, o ar parecia mais leve. Pela primeira vez em meses, consegui respirar sem sentir o peso do passado sobre os meus ombros. Theo deitou-se aos meus pés, e, enquanto acariciava sua cabeça, senti uma profunda gratidão por tudo o que tínhamos enfrentado juntos. Hugo visitou-me no dia seguinte para garantir que eu estava bem. Trouxe consigo os documentos finais que confirmavam que Henrique enfrentaria acusações pelos seus crimes. É hora de seguires em frente, Sofia. Tu e Theo merecem paz. As semanas seguintes foram um processo de cura. Theo e eu passávamos as tardes na praia, vendo o sol desaparecer no horizonte. Comecei a escrever sobre a nossa história, usando as palavras como uma forma de libertar tudo o que havia guardado dentro de mim. Certo dia, enquanto passeávamos pelo mercado, um homem aproximou-se de Theo e acariciou-o. Este cão é especial, não é? Tem um olhar que diz tudo. Sorri, sentindo uma nova centelha de esperança dentro de mim. Sim, ele salvou-me a vida mais vezes do que consigo contar. Naquela noite, enquanto organizava algumas caixas antigas no sótão, encontrei algo que me deixou sem palavras, uma coleira de cão antiga com as iniciais TT. Não era de Theo, mas parecia ter sido feita para alguém como ele. Theo olhou-me da porta, inclinando a cabeça com curiosidade. Senti que, embora o nosso caminho juntos tivesse alcançado um momento de calma, ainda havia segredos do passado esperando para serem desvendados. Enquanto segurava a coleira, uma estranha mistura de curiosidade e determinação tomou conta de mim. Sabia que a nossa história ainda não tinha terminado. Bem, Theo, parece que temos mais aventuras pela frente, disse-lhe, sorrindo. E ele, abanando a cauda, pareceu concordar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.